Uma plataforma americana bloqueada há meses no Brasil recebe uma ordem urgente, assinada por um ministro do STF. A exigência é entregar os dados de um cidadão americano que sequer está ativo, sob pena de pagar R$100 mil por dia. Isso mesmo, o Brasil tentando censurar alguém fora do Brasil e sem passar por nenhuma via diplomática. É como se Alexandre de Moraes estendesse os braços da justiça brasileira até Washington, ignorando tratados internacionais, leis americanas e a soberania de outro país. O nome disso? Um passo sem precedentes rumo à censura global. E o mais grave, com o aval de um Tribunal Supremo. Neste vídeo, você vai entender como essa decisão pode colocar o Brasil no centro de uma crise diplomática internacional e por que os Estados Unidos já estão reagindo com força total. Eu sou Aldo Alcântara. Bem-vindo ao Alvo da Notícia. Aqui, a gente enfrenta a censura e denuncia abusos de poder. Se você valoriza a verdade, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Vamos fazer justiça com informação. Na noite de sexta-feira, a plataforma Rumble, com o apoio da Trump Media, foi surpreendida por uma nova ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A exigência? Bloquear uma conta nos Estados Unidos e entregar dados de um cidadão americano. O detalhe chocante, a Rumble já está totalmente bloqueada no Brasil desde dezembro de 2023, ou seja, sequer é acessível em território nacional. Não havia, portanto, nenhuma razão prática ou jurídica para uma nova ordem judicial. A conta em questão pertence a Rodrigo Constantino, cidadão americano com dupla cidadania, mas está inativa desde dezembro do ano passado. Os conteúdos publicados são vídeos antigos sobre música e críticas políticas moderadas, sem qualquer incitação à violência ou discurso de ódio. Mesmo assim, o ministro impôs um prazo de apenas 48 horas para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária de R$100 mil. Tudo isso por uma conta parada, sem efeito atual e fora do alcance da jurisdição brasileira. A justiça americana reagiu, considerou a medida ilegal por violar o Stored Communications Act, a lei que protege os dados dos usuários nos Estados Unidos. E mais, o Supremo Tribunal Federal sequer recorreu aos canais diplomáticos adequados, como determina o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e EU. Um desrespeito direto aos acordos internacionais. A Rumble sequer compreende o motivo da perseguição. Afinal, a conta está inativa, não oferece riscos e não violou nenhuma lei local. O contexto político torna tudo ainda mais grave. Poucos dias antes dessa nova ordem, Donald Trump havia cobrado uma sanção de 50% contra o Brasil, citando nominalmente Jair Bolsonaro e denunciando uma perseguição aberta a plataformas conservadoras. A ação de Alexandre de Moraes parece uma resposta agressiva, justamente quando a Rumble é a única rede social americana banida do país. O advogado da Rumble no Brasil, Martin De Luca, não tem dúvidas. Trata-se de uma provocação política disfarçada de decisão judicial. Uma ordem sem base jurídica, sem urgência, sem fundamento real. E o impacto disso é devastador. A postura do ministro enfraquece a soberania das leis americanas, tensiona relações diplomáticas e abre um precedente perigoso. Outros países poderão, a partir de agora, alegar o mesmo poder de censura internacional para calar opositores além de suas fronteiras. Isso atenta contra um século de tradição de soberania nacional e liberdade de expressão. É de arrepios pensar que o Estado brasileiro se arvora a mandar ordens para um país soberano sem base legal nem diplomática. É censura tóxica e mesmo assim querem convencer que é defesa de instituições. Mas a verdade, gente, é que o que temos aqui é um juiz autoritário extrapolando limites, ferindo acordos internacionais, rasgando tratados e tentando impor controle global sobre redes sociais. É impressionante como alguns se orgulham de legitimar isso, chamando de progressista, mas é pura tentativa de controle político. A narrativa de que seria retaliação justa por críticas de americanos a Bolsonaro é uma farsa. Aqui se trata de estatismo judicial, interesses políticos travestidos de medidas legais. Chamar isso de defesa da soberania é mais cínico do que acreditar que a censura fortalece a democracia. Democracia não cresce com juízes mandando ordens além mar. Isso divide, enfraquece, mancha a imagem do Brasil. E mais, quem pensa que essa maré vai secar está enganado. Isso abre precedente perigoso. Amanhã, qualquer país poderá fazer o mesmo aqui dentro, ditadura internacional via aplicativos.
Se essa medida fosse legítima, o ministro teria tramitado pelo caminho certo, via Ministério da Justiça, câmaras, tratados, diplomacia. Mas mandou na sexta-feira, na calada, diretamente ao estado da Flórida. Não é juízo, é abuso, e não vamos nos calar diante dele. Hoje, o que está em jogo não é o mérito das postagens de Rodrigo Constantino, que, aliás, eram inocentes e sem incitar violência, mas o limite absoluto do poder judicial brasileiro. Se um juiz pode, sem base legal, mandar suspender contas nos Estados Unidos, qual será o próximo passo? A liberdade de expressão corre risco real no Brasil, e isso é inaceitável. A pergunta que deixo para vocês: será que vamos assistir calados enquanto o STF decide censurar o mundo? Ou vamos reagir agora, antes que essa escalada mude para sempre o que chamamos de democracia neste país? Deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva para ficar vigilante com o que acontece nos bastidores da censura, porque a gente aqui não recua.